Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece. E a gente finalmente entra aqui no último mega arco, que é o mega arco dos 4 imperadores, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre Zou, especificamente, o arco de Zou. Então, sem maiores enrolações, vambora pro vídeo. Vamos lá, vamos então primeiramente começar aqui falando sobre o pessoal que tá no Gongiru Senpai, porque aparentemente o pessoal aí do Barto Club, não sabemos como foi que eles chegaram no Novo Mundo, né? Já que, assim, os caras não tem nenhum senso de navegação. E como grande prova disso, a gente vê ali que os caras simplesmente foram na direção de uma grande, enorme tempestade de granizo que tava rolando. E eles, tipo, nem aí, tá ligado? O pessoal ali fica sofrendo, né, por causa da tempestade de granizo. E em paralelo a isso, a gente vê aqui que o Kizaru, ele recebeu um relatório de que um Shichibukai, que é o Edward Weevil, o tal do filho autoproclamado ali do Barba Branca, massacrou os piratas Ao, ou Whale, como queira chamar, tornando-os a 16ª tripulação subordinada dos piratas Barba Branca que ele havia aniquilado. Então ele tá numa cruzada para conseguir ali matar todos os subordinados do Barba Branca. Só que esse cara aí, a gente vê que ele é meio panguão, ele é o cara meio burrão das ideias, né? Sozinho ele não ia fazer muita coisa, mas ele tem ali uma pessoa que é o cérebro, já que ele é um músculo, né? Tem que ter alguém que é o cérebro. No caso ali é a tal da autoproclamada amante do Barba Branca, que seria a mãe do Weevil, que é a tal da Bakin. Ela fala ali que ele é aparentemente o único filho biológico verdadeiro do Barba Branca e que, portanto, ele é o único que pode ser chamado de filho do Barba Branca. E é por isso que ela tá comandando aí o filho dela, né? Que é um tanque de guerra humano, pra destruir todos os subordinados aí do Barba Branca que ele chamava de família, né? E aí então ela acaba sabendo sobre a derrota do Doflamingo e ela acaba então comandando aí o próprio filho aí atrás do Ruffy pra tentar obter informações sobre o Marco, a Fênix. Pois é. Então o objetivo dela é encontrar o Marco. Será que essa mulher pode aparecer em um ano? Seria muito interessante, hein? Vamos ficar de olho aí pra conferir isso depois. Uma semana depois, então, o Gongiru Senpai alcança Zou, né? E aparentemente Zou fica nas costas de um elefante gigantesco, um elefante de 1000 anos de idade. O Kanjuro revela então que Zou é o lar da tribo dos Minks, que é um povo ali isolado que não gosta muito de humanos pelo que dizem, né? Eles atracaram então na perna ali do elefante, onde estava também ali o Sunny, e o pessoal do Barto Club fica bem animado ali de ver, né, o Sunny ao vivo e a cores. Enquanto o Barto Club se despedia então do Chapéu de Palha, eles tiveram que seguir caminhos diferentes. O Kanjuro desenha aí um dragão, que é o Ryonosuke, o dragão da Deep Web basicamente ali, pra carregar eles, né, até chegar nas costas do elefante. Na base ali do exército revolucionário, lá na Ilha Báltico, a gente vê que o Dragon, ele recebeu ali vários relatórios de vitórias dos revolucionários devido ao caos que se originou ali da derrota do Doflamingo, né, ou seja, o Doflamingo, moralmente falando, ele era muito importante, né, para vários locais, né, e com a derrota dele, o pessoal meio que ficou inseguro, né, ficou meio que perdeu muita segurança ali, o que permitiu os revolucionários ganhar espaço no mundo afora. A Koala também fala que as armas que o Doflamingo distribuía também mundo afora, eles tinham ali um metal raro conhecido como Liquor Iron Ore. Eu acho que, se eu não me engano, eu não sei muita informação sobre esse metal aí, mas é um metal bastante raro de se encontrar, o que significa que aparentemente ele é importante, né? Porque ela tinha que mencionar isso pro Dragon de alguma forma. E o Dragon então ordena que ela convoque os líderes do exército revolucionário. Enquanto isso, a gente vê o Rafit recebendo um telefonema do Jesus Bugs, ele mesmo. Aparentemente não só o Jesus Bugs sobreviveu àquela empreitada lá de lutar contra o Sabo, como ainda por cima ele conseguiu se infiltrar no navio dos revolucionários, pois é, e ele veio viajando junto com eles até chegar nessa ilha. E acontece então que ele delatou a posição da central ali então do exército revolucionário para o Rafit, né? Ele acabou falando ali pra ele, né, sobre o paradeiro da galera. Ele acabou com o revolucionário nessa daqui, né? A gente já sabe disso, vai ter consequências, obviamente. Enquanto isso, na ilha Karaibari, a gente vê ali a Bugs Delivery, onde a gente vê ali que o Bug tá comemorando, né, que por causa da queda do Doflamingo, a galera tá procurando armamento em outro lugar. E acontece que o Bug tá mais do que feliz em oferecer ali as suas Bug Bombs, né, por um preço, obviamente.
Então o Bug cresceu bastante, né, depois que o do Flamingo caiu. Só que ele recebe a notícia de que o Hajirudin e outros 4 gigantes que trabalhavam para eles haviam desistido, né, de seguir nessa empreitada aí. O que é bizarro, né, você imaginar que o Hajirudin em algum momento trabalhou com o Bug. Você imagina o Bug comandando um gigante? Eu não consigo fazer isso, cara. Eu não consigo imaginar uma cena dessa, tá ligado? É o Bug, tá ligado? Muito zoeiro, mas enfim, o cara é cagado. A gente sabe que o cara é abençoado aí. É bem capaz dele dar um jeito, né? Bom, enquanto isso, então, os Chapéus de Palha conseguiram ali, continuou subindo, né, na perna do elefante. E o Ruffy pergunta ao Kinemon e o Kanjuro por que eles queriam ir para Zou. E eles acabam revelando que eles estão procurando por um camarada perdido que é um ninja, conhecido como Raizou. De repente, a Nico Rubin percebe que tem algo caindo em direção ali ao Ruffy, né? E acontece então que o pessoal começa a se esquivar e o que cai é um macaco que acaba caindo ali das costas do elefante e acertando o Kinemon e o Kanjuro que estavam distraídos, né? Estavam brincando ali e acabaram sendo pegos de surpresa e caindo do dragão, indo parar lá no Sunny. E aí o pessoal fica meio que sem saber o que fazer, mas o Kinemon diz que tá tudo bem, que eles vão conseguir subir de novo depois, que é pro dragão continuar levando eles até as costas ali do elefante. Eles finalmente alcançaram ali o topo das costas do elefante e o Ryonosuke volta a ser um desenho novamente, né? O dragão da Deep Web aí finalmente descansa em paz. Os Chapéus de Palha então e o LOL começam ali a explorar a ilha e o Ruffy logo se separa do grupo em busca ali dos seus companheiros restantes, né? Enquanto eles exploram Zou, os Chapéus de Palha e o LOL encontram um lugar chamado Mokomo Dukedon. Esse lugar ele parecia estar em ruínas, tá ligado? Que é bem estranho, porque parece que alguma coisa aconteceu nesse local há pouco tempo que causou uma grande devastação, né? E aí a gente vê um Mink, inclusive, ali espreitando, né? Que é a tal da Carrot. Ela tá ali espionando eles, só que ela acaba se delatando, fazendo barulho ali, o que faz com que role uma confusão, onde ela tenta fugir deles, dá de cara com o Zoro, inclusive. Só que uma outra Mink acaba aparecendo ali e dizendo a Carrot para parar, pois eles tinham que lidar com alguns intrusos na Floresta das Baleias. E aí o Sop acaba percebendo, com choque, que essa galera tá usando as roupas da Nami. O que é bem inusitado, né? O que aconteceu com a Nami pra essas mulheres aí estarem usando a vestimenta dela, né? Bem inusitado. Aí então a gente vê que essa Carrot, ela dá um pulão ali, ela dá um super salto pra olhar e ver onde é que estão ali os intrusos. E ela acaba encontrando, né? E aí então elas acabam se preparando para ir para essa tal Floresta das Baleias. Além disso, essa Mink, a canina, diz aos Chapéus de Palha onde eles poderiam ir para encontrar o cadáver do seu companheiro de tripulação, que dá a entender ali que alguém morreu, o que deixa o pessoal bem assustado. A gente vê essa Mink canina revelando ali a Carrot que ela acreditava que o Ruffy era um invasor e que eles não teriam misericórdia dele, apesar dele ser o capitão ali dos Chapéus de Palha, né? Enquanto isso, né, a gente vê ali que o Chapéus de Palha e o LOL eles se acalmaram e decidiram ir então para a cidade e encontrar a tripulação do LOL. O LOL revela que o seu navegador, que é o Beppo, ele é um Mink, né? Só que ele saiu há muito tempo de Zou e ele não tem lembranças ali da sua curta criação naquela região em cima do elefante. Enquanto isso, o Ruffy, obviamente, né, ele acaba dando mole, né, acaba se metendo numa grande confusão, envolvendo ali aparentemente os guardiões da floresta, né, os guardiões dos Minks, que é o Hold e o Blackback. E acontece então que os piratas Corazon acabam aparecendo ali, tentam conversar com eles dizendo que o Ruffy não é um inimigo, só que infelizmente eles não conseguem, né, o que faz ali com que a briga continue rolando por um tempo. Até que entra a Carrot e a outra Mink lá que a gente viu com os outros Chapéus de Palha, né? Elas acabam chegando, resolvendo ali então explicar a situação mais ou menos, né? De que eles não eram na verdade inimigos. E então, depois que os ânimos se acalmam, a gente vê aí essa segunda Mink se apresentando como Wanda. E ela diz ao Ruffy que eles não queriam lutar com ele, né? Foi sem querer, foi um mal entendido, né? Enquanto os Chapéus de Palha exploravam a cidade ali em ruínas, eles viram sinais de um ataque recente. E a Wanda acaba revelando ali ao Ruffy, quando eles chegaram ali nos arredores, que o Jack havia devastado a cidade nas últimas semanas. E então ela se oferece ali para levar o Ruffy até os seus amigos, o que obviamente o Ruffy está mais do que feliz em acompanhá-la, né? Então ocorre de repente uma chuva, né, uma erupção de chuva, como chamam aqui,
que é causado pelo elefante gigante, que é o tal do Zunisha, né? E aí então ele levanta ali a sua tromba e joga uma grande quantidade de água nas suas costas, que acaba gerando uma inundação, forçando o pessoal ali a procurar regiões mais altas. E enquanto a gente vê ali o pessoal meio que parado, né, sem ter muito o que fazer, sem poder avançar muito, a gente vê aqui a Wanda explicando ao Ruffy como o Zunisha se limpa 2 vezes por dia e tal, que essa água é benéfica, que eles usam essa água que ele joga ali nas costas dele e tal. Existe uma relação meio que quase simbiótica ali entre os dois, né, entre a tribo dos Minks e o elefante gigante, meio que eles coexistem, vamos dizer assim, né. E acontece então que é falado aqui sobre as cruzes, que eles acabam vendo ali um monte de cruz ali na cidade, e a Wanda acaba se lembrando sobre como o tal do Jack acabou torturando alguns Minks, né, enquanto estava procurando por alguém, uma certa pessoa. O Ruffy pergunta quem foi que arruinou a cidade, a Wanda confirma ali que foi o Jack, só que ela também revela ali que aparentemente ele foi dado como morto recentemente, depois de se lançar, né, contra a marinha tentando salvar ali o Doflamingo. Só que nenhum corpo foi encontrado, que dá a entender de que o Jack, ele ainda tá vivo, né, de alguma forma. Aí então a gente vê o Usopp ali avistando o Ruffy, né, e achando que o Ruffy foi de alguma forma capturado pelo inimigo, né, mas na verdade é um mal entendido também. Isso aí é desbaratado mais facilmente, vamos dizer assim, né. Então os piratas e os Minks, eles acabam alcançando ali uma fortaleza, e os guardas ficam bem surpresos de ouvir ali que eles eram os Chapéus de Palha. E lá dentro tem o Chopper e a Nami, né? O Chopper acordando a Nami ali dizendo que o pessoal havia chegado. E os Chapéus de Palha ficam surpresos ao serem recepcionados, né? De uma maneira bem amistosa pelos Minks, né? O que é bem curioso, já que eles eram, a princípio, um povo que não gostava de outros humanos, né? Mas não é bem o caso. E a Nami e o Chopper, então, acabam se abraçando ali o grupo, né? E a Nami diz que tem um recado do Sanji, meio triste ali e tal. E aparentemente o Sanji parece que deu um sumiço, né? Depois disso, a gente vê ali os Chapéus de Palha e a tribo Mink, eles tiveram ali uma festa, onde o Brook acaba aparecendo ali, se reunindo com o bando, né? E revelando que o Momonosuke também estava ali de boa na fortaleza. Os Chapéus de Palha, eles descobrem que o tal corpo do companheiro que eles estavam falando era o Brook, né? E que inclusive, os Minks, eles ficam ali bobos pelo Ruffy, né? Principalmente os caninos, né? Eles ficam babando ali pelo Brook. É muito engraçado essa cena, sério, é muito bom. Porque ele é osso, né, cara? Então o pessoal quer roer o osso dele ali, basicamente. Quando o Ruffy, então, acaba mencionando ali o Kinemon, num dado momento, o Brook acaba interrompendo, pedindo para que ele não mencione o nome de nenhum samurai ali, de jeito nenhum, tá ligado? Pros Minks. A Nami, então, acaba perguntando ali a seus companheiros de tripulação o que deveriam fazer com o Sanji. Mas eles a lembraram que o Sanji havia deixado uma carta e que eles ainda não tinham ideia do que estava acontecendo. Então a Nami acaba explicando a história ali para os demais, né? E aí a gente vai ao seguinte, rola aqui um flashback, onde a gente tinha visto, né, lá em Dressrosa, que na fuga do Sunny, o pessoal acabou se deparando com um galeão dos piratas Big Man. E nesse galeão tem o Tamago, o Pecons e o Capone Gang Bead. Pois é, um cara da pior geração trabalhando para Big Man. A tripulação então começou a debater sobre como escapar deles, né? Enquanto eles são atacados ali por disparos de canhão. Só que o Brook e o Sanji conseguem ali parar os ataques. O Sanji especificamente consegue revidar, consegue chutar as bolas de canhão de volta, né? Basicamente ali. O que dá uma brecha para que a Nami acabe gerando um grande nevoeiro com suas habilidades climáticas e escapando. Então, despistando aparentemente aí os piratas Big Man. Só que acontece que eles acabam chegando aí um dia depois na ilha de Zou, né? E a Wanda então informa ali aos Chapéus de Palha que a invasão já tinha acontecido quando os Chapéus de Palha tinham chegado. Ou seja, o pessoal aí que estava no Sunny só chegou depois que o Jack já tinha feito toda a invasão e tal, e já tinha ido embora. De repente ali um Mink, ele então aparece falando que o príncipe havia acordado, né? Fazendo com que todo mundo ali comece a aplaudir, né? Agradecer. E a gente vê ali então o Chopper, Miyagi e Tristan. Eles vão ali tentar atender esse príncipe. O Mink então acaba dizendo pra Wanda que o príncipe Noarashi quer conhecer os benfeitores, né? Da tribo, os salvadores da tribo, que são os Chapéus de Palha. Quando o Luffy pergunta quem ele era, a Wanda revela que ele era um dos reis, né? Do Mokomo Kingdom. E acontece então que ele comanda ao lado de Nekomamushi.
Inuarashi então entra em coma, ele entrou em coma desde que a cidade tinha sido destruída completamente. A Wanda então ela conta ali a história da invasão do Jack, né, enquanto conduzia ali os chapéus de palha para o Inuarashi. Então ela revela que eles pensaram que tinha tocado ali um sino de boas-vindas, mas na verdade era um sino de invasão, né? E acontece então que estava rolando aí uma invasão dos Piratas Fera. E aí o próprio Zunisha, inclusive, acaba dando ali faz um barulhão, né? Usando ali o seu som de elefante, vamos dizer assim, né? Só que os Minks percebem que eles estavam sendo invadidos então, né? Pelos Piratas Fera, que é o Jack da Seca, ele é aliado do Kaido. E ele estava exigindo ali, então, que eles desistissem do tal do Raizou. Só que os Minks, eles recusaram, simplesmente dizendo que ele não estava na ilha. Tipo, o cara não estava lá, você chegou aqui, mas o cara não está aqui, né? E aí, então, né, depois de ter o seu pedido recusado, o Jack acaba começando a atacar a ilha, causando uma grande destruição, enquanto ele ordena ali que os seus subordinados, os Pleasures, destruíssem o resto da ilha. Então os Minks começam a lutar e se percebe que os Pleasures não conseguem bater de frente com os Minks, né? Forçando aí o Jack a trazer os Gifters, esses liderados pelo Shiphead. E acontece então que no presente a Wanda e os Chapéus de Palha chegaram ali ao local onde estava o Inuarashi, onde receberam ali então uma recepção bastante calorosa por parte dele e do seu guarda, que é o Shishirian. Enquanto conversava ali com o Duke, o Chopper revelou ao Ruffy que o Jack usou uma arma de gás venenoso do Caesar Clown, né, para destruir ali o Mokomo do Kedon. O Inuarashi revela que uma vez ele conheceu o Shanks, né, quando ele acabou adormecendo ali devido ao cair da noite. E a Wanda explicou que os dois governantes da ilha, que é o Inuarashi e o Nekomamushi, eles já foram amigos inseparáveis, mas eles acabaram brigando bastante com o passar do tempo e acabaram tomando destinos bem diferentes como resultado disso. A briga é tão intensa entre eles, eles são tão briguentos, que eles acabaram se dividindo no controle ali da tribo dos Minks, onde o Inuarashi governa o dia, das 6 da manhã até 6 da noite, e o Nekomamushi governa das 6 da noite até as 6 da manhã. Até mesmo os súditos deles, inclusive, tem essa mesma questão aí, tá? O pessoal que segue o Inuarashi fica acordado de tarde, enquanto o pessoal que segue o Nekomamushi fica acordado de noite. E aí então, 17 dias atrás, o Inuarashi, né, e o esquadrão ali dos mosqueteiros, eles aparecem para deter ali o Jack e os Gifters, né? O Inuarashi primeiro, ele tenta conversar com o Jack, dizendo ali que não sabe qual é a razão dele estar causando essa destruição toda, mas que se ele quiser, eles podem até ajudar ali a procurar o tal ninja, né, que ele está procurando aí, o tal do Raizou, né? Se ele quiser, eles mesmos se oferecem para guiar ele ali pelo local para procurar esse cara. Mas o Jack não quer papo, né? E ele tenta ali então atacar o Inuarashi. Só que acontece então que o Duke bloqueia o ataque do Jack e os mosqueteiros então começam ali a lutar com os piratas das feras, mas a batalha acaba sendo interrompida porque a noite começa a cair e o Nekomamushi acorda. Então o Inuarashi ordena ali aos mosqueteiros que recuem, enquanto o Nekomamushi e os guardiões acabam chegando. O Nekomamushi corre pra cima do Jack, acaba atacando ele ali de um jeito bem legal, e ele agarra ali o cara e acaba arremessando ele, inclusive. E o Jack então, né, ele volta à sua forma humana e se prepara pra lutar. E aí então, né, ficou essa briga, tipo, eles ficaram lutando ali, né, Inuarashi e Nekomamushi, o pessoal do dia e o pessoal da noite contra os Piratas Fera. E essa briga rolou por 5 dias e 5 noites. E nenhum dos lados parecia estar vencendo. Até que em um dado momento, esse negócio de ficar revezando acabou dando vantagem para os Minks, né? Eles estavam ganhando ali num dado momento. Só que aí o Jack ficou bolado. E ele acabou então usando ali a arma de gás do Caesar Clown. A arma então deixou os Minks ali indefesos, né? E o Jack e seus subordinados começaram a massacrar vários deles, né? Inclusive amarrando Inuarashi, Nekomamushi e vários dos guerreiros fortes ali em crucifixos. E aí então os Minks, eles foram torturados para saber ali o paradeiro do Raizou, mas eles só deram a mesma resposta. A gente não sabe onde ele tá não tá aqui, tá ligado? Ele não tá em lugar nenhum, né? Vocês estão torturando a gente à toa. E aí então, no dia seguinte, o Jack acaba deixando o Zou, né? Parece dar a entender no início que ele se cansou ali, né? Deixando apenas alguns subordinados para trás, como é o caso do Shiphead. Só que o Inuarashi, mais tarde, ele acaba percebendo que ele tinha ido resgatar o Doflamingo, que tinha sido derrotado, lembra?
E aí então os Chapéus de Palha, por tabela, se tornam os seus salvadores, porque se não fosse a derrota do Doflamingo, o Jack ia continuar torturando até matar todo o povo dos Minks, tá ligado? Basicamente. No mesmo dia, a gente vê ali que o grupo do Sanji, ele acaba chegando e encontra os piratas comandados pelo tal do Shiphead, né, perseguindo a tal da Tristan. Depois de interromper o ataque do Shiphead e vencendo ele, né, ela estava com medo e acaba fugindo. Eles chegaram então nas ruínas ali de Kurao, onde eles viram ali as pessoas crucificadas, né, e um deles, que é o tal do Pedro, implora para que eles salvem o Inuarashi e o Nekomamushi, porque eles tinham ferimentos fatais e esses dois não podiam morrer de maneira nenhuma. O Caesar Clown então admite que foi ele quem fez o tal do gás, que é o tal do Koro. E isso faz então com que o Sanji e o Chopper acabem forçando ali ele a tentar remover esse gás letal do ar, né? E é isso que a gente viu então eles reclamando lá com ele. O Sanji então derrotou depois lá o Shiphead, né? Que estava atacando ali o grupo da Nami. Os Piratas Fera, eles acabaram recuando por causa disso, né? E os Chapéus de Palha então entraram na cidade e eles foram atacados ali pela Wanda, que achava que eles eram parte ali do grupo do Jack. A Wanda então foi enfraquecida pelo gás, né, do Caesar Clown e foi subjugada pela Nami, mas ela tentou ali fazer um ataque suicida, né, se explodindo ali com todo mundo. No entanto, a Tristan e o Pedro acabam aparecendo e revelando a Wanda que eles não eram ali não faziam parte, né, do time lá do Jack, e que ajudaram inclusive a expulsar os Piratas Fera. Então eles acabam se juntando, né, a tribo Mink e os Chapéus de Palha acabam se juntando ali então e cuidando do pessoal que tinha sido afetado pelo gás e pela crucificação. No presente, o Chopper ele se prepara para verificar ali o Nekomamushi e os Guardiões, e ele e os Chapéus de Palha foram acompanhados ali pela Wanda e pela Carrot, enquanto cavalgavam ali para a Floresta das Baleias. Durante a viagem, o Zoro pergunta o que foi que aconteceu com o Sanji e com o Caesar. E o Brook revela que o Sanji possivelmente não poderá voltar para eles. Quando eles lutaram contra os piratas Big Mom, eles sem querer revelaram que estavam indo para Zou. E o Pecons sabia onde era. Aquele Pecons, ele é um Mink também. Então eles acabaram aí chegando depois aí dos Mugiwaras, né? 2 dias depois. E o Pecons sobe então no Zunisha, acompanhado do Capone Gang Bead. E ele fica pistola quando ele chega ali na sua cidade natal, que é Kurao, e ele vê que o local está completamente arrasado, né? Enquanto isso, então, os Chapéus de Palha comemoram ali, então, com os Minks, né? A Nami troca de roupa ali com a Wanda e recebe um vestido preciosíssimo, inclusive, em troca. E o Sanji fica muito encantado com as fêmeas, né? Obviamente, né? Os machos não interessam, mas as fêmeas, as furries ali, tá valendo pra caramba, né? O Momonosuke se esconde ali num quarto e o Shizara, ele se disfarça pra evitar ser reconhecido, já que ele era parte da causa ali, da desgraça do pessoal, né? Então é melhor ele ficar na moita mesmo. Enquanto isso, o Pecons, ele acaba se reunindo ali com algumas pessoas da tribo dos Minks, né? Aliviado ali pelo pessoal ter sobrevivido. A Nami e o Caesar, eles viram o Pecons e o Biji e acabaram ficando ali em choque, né? E o Caesar, ele implora para que o ajudem. No entanto, o Sanji disse que não valia nada para eles agora que Doflamingo foi derrotado. E perguntou o que ele fez, né, com a Big Mom. E acontece então que o Caesar Clown aparentemente ele tem algum contato com a Big Mom. Ele revela que foi contratado para fazer pesquisas para a Big Mom, só que as pesquisas não estavam dando em nada, né? Mas ele admitiu e aceitou o pagamento de qualquer maneira. O Sanji disse que ele merecia então qualquer punição, né, que estava por vir, ou seja, é melhor se o pessoal ali fosse atacar o Caesar Clown, que seja, né? Mas também percebeu que eles eram inimigos da Big Mom, né? O Caesar se ofereceu para lutar, então, para se juntar ao Sanji para assassinar ali os piratas Big Mom, né? Então eles tiveram que fazer uma aliança ali porque o Caesar Clown estava temendo pela sua vida, né? Antes de se juntar com o Chapéu de Palha do que ficar ali acompanhado pela Big Mom que acabava batendo nele, né? O Pecons, então, ele agradece em lágrimas ali o Sanji por salvar o seu povo. E ele revela que a sua missão era capturar o Caesar Clown e fazer algo para destruir ali os Chapéus de Palha. Mas por causa do salvamento, né? O Pecons então disse que vai deixar os Chapéus de Palha ir em paz e que só quer o Caesar Clown. Só que o Bid, ele não aceita. Ele grita ali então que
Então ele fica bolado ali, né? Grita ali com o Pécons, dizendo que o Pécons não pode botar suas emoções à frente da missão. Só que o Pécons ele ignora o Bid e isso faz com que ele atire no Mink pelas costas. E ele usa ali seus poderes de Akuma no Mi. O Bid então ele soltou ali seus companheiros de dentro do seu corpo, revelando que ele comeu a Shiroshiro no Mi, se transformando assim num homem castelo, homem fortaleza, como queira chamar. Os piratas Fire Tank, então eles cercam ali o Sanji e o Brook. E o tal do Vito, né, ele trouxe ali a Nami e o Chopper. O Bid, então, né, ele diz ali ao Caesar que ele estava ali nas árvores, que seria baleado, né, por balas de Oceanite, né, fazendo com que o Caesar Clown se assustasse e caísse. O Bid, então, ele traz ali o Caesar Clown, né, e o Chapéu de Palha para dentro do seu corpo. E então ele acaba acorrentando ali todos eles, exceto o Sanji, que estava sentado ali numa mesa e tal. E aí então ele explica, né, que o Bid veio até a mesa e ele consegue tipo se incorporar ali, é meio bizarro, ele aparece dentro do próprio corpo. E ele revela então um convite para uma festa do chá e uma cerimônia ali de casamento. O Sanji, ele foi prometido como terceiro filho da família Vinsmoke a se casar com a Pounding, uma 35ª filha da família Charlotte, ou seja, né, alguém ali da família Vinsmoke tinha que se casar com alguém da família Charlotte, e o Sanji foi o selecionado, vamos dizer assim, né. O Sanji ele acaba recusando o convite, enquanto a Nami, Chopper e Brook tentavam pensar num jeito ali, né, no que poderia significar ser da família Vinsmoke. E aí o Bid disse ao Sanji que ele viria independente do que quisesse, enquanto manipulava ali a fortaleza, né? Prendendo ali então o Sanji dessa vez. O tal do Vitor, ele acaba aparecendo ali e revela um segredo para o Sanji, fala ali na surdina, na coxincha. E aí acontece que o Sanji fica chocado com o que quer, qual seja ali a notícia, né? E acontece então que os piratas Fire Tank sabiam então de alguma informação ali que deixou o Sanji bastante chocado. Então o Sanji pediu para ele deixar uma nota de desculpas ali para a tripulação que ainda não tinha chego, né? E disse para Nami, Chopper e Brook para entregar essa nota para o grupo do Luffy quando eles chegassem, né? Escondendo-a entre as correntes ali ao redor da cintura da Nami. De repente o Sanji acaba causando maior confusão ali, porque ele acaba bicando ali o Chapéu de Palha para fora do corpo do Gang Bid e tentando ali inclusive tomar o Caesar Claw como refém, né? Só que eles acabam ali entrando numa grande discussão. Nesse meio tempo, o Bid ele é confrontado pelo Nekomamushi, ele acaba aparecendo ali, né? O que faz com que ele acabe questionando o que foi que aconteceu com o Pécons, né? Que tá deitado ali no chão coberto de sangue. O Bid tenta escapar ali falando, né? Que os homens do Jack acabaram fazendo isso nele. Enquanto a Nami pergunta pro Sanji por que ele ainda estava no corpo do Bid. E o Sanji disse a ela que esse era um problema dele, e ele prometeu voltar ali com um sorriso, apesar dos protestos então dos amigos dele, né? Então ele se despediu, enquanto o Bid transformava suas pernas em esteiras de tanque de guerra, e a Wanda pergunta ali ao Chapéu de Palha se eles deveriam persegui-los, mas Brook disse que o Sanji não tinha a intenção de retornar. O Sanji tinha escrito que precisava ver uma mulher, e que voltaria logo, ou seja, por causa de rabo de saia, ele acabou deixando ali os Chapéus de Palha. Então no presente, né, a gente vê ali então os Chapéus de Palha continuaram cavalgando para ver o tal do Nekomamushi, e o Luffy estava inicialmente animado com a possibilidade do Sanji se casar, mas foi dito que se ele fizesse, os Chapéus de Palha se tornariam subordinados da Big Mom, e foi por causa disso que o Sanji ele acabou indo e não levando o pessoal, porque ele queria separar as obrigações dele de casamento dos Chapéus de Palha. Então os Chapéus de Palha iam continuar sendo livres, mas iam perder o seu cozinheiro no processo. E obviamente o Luffy não curtiu nada nessa situação aí. O Zoro, já, obviamente com um sorriso ali no seu interior, ele fala que o Sanji ele saiu por vontade própria, sem se desculpar. E que, né, eles já haviam irritado o Kaido. Então ir atrás dele enfrentando a Big Mom seria uma péssima ideia, né? E isso acabou gerando ali uma grande discussão, né? Porque por um lado eles têm que resgatar o Sanji, mas por outro eles têm o seu compromisso de enfrentar o Kaido. Então é bem complicado, né? Fica numa situação bem complicada, né?
Então o Ruffy decide que vai atrás do Sanji, vai perguntar pra ele sobre por que diabos ele deixou ali então o pessoal. Mas ele foi lembrado que a Big Mom é um imperador, é um Yonkou poderoso, e eles não poderiam invadir o seu domínio sem uma estratégia, né? Os Chapéus de Palha então chegaram ali ao tal bairro residencial dos Guardiões e foram recebidos por eles, né? Que revelaram ali que Nekomamushi e Peckons estavam se recuperando lá dentro. Eles encontraram então o tal Nekomamushi lá tomando banho e comendo lasanha. E o Chopper disse que não é pra ele fazer nenhum dos dois ali no momento, que ele não estava fisicamente pronto pra fazer essas coisas, né? E ele inclusive acaba abrindo ali as suas feridas enquanto brincava com uma espécie de bolinha ali, né? E acabou tendo que voltar pra cama. Enquanto isso, o Ruffy conversou ali com o Peckons, que revelou que o pai do Sanji e a Big Mom, eles arranjaram ali um casamento, né? O pai do Sanji e a Big Mom arranjaram ali um casamento, e que a família Vinsmoke é uma família de assassinos. E isso chocou o Ruffy e a Nami. O Peckons revela que a família Vinsmoke são os líderes de uma organização militar chamada Germa 66. No entanto, o Ruffy não tá nem aí pra essa situação toda e ele só quer evitar se tornar subordinado da Big Mom, né? Ele quer ali falar com o Sanji pra resolver essa situação. O Peckons então garantiu que não, já que se tratava de um assunto de família. Mas o Sanji nunca mais seria um chapéu de palha depois de se casar. E o Ruffy fica boladaço com essa situação aí. Então ele acaba ordenando ali que o Peckons o levasse ao chá, à festa do chá. E diz ali a Nami que ele iria sozinho, por isso pra ter menos chance, de ser descoberto. O Ruffy então ele vai pra fora, ele sai ali de onde eles estão, onde foi recebido ali pelo Nekomamushi, que reabriu suas feridas inclusive, enquanto abraçava ali o chapéu de palha. Enquanto o Nekomamushi era atendido, o Ruffy se reuniu com o LOL e sua tripulação. E ele contou ali ao LOL sobre a situação do Sanji. E ele ficou ali chocado, né? O Sanji ficou, meu Deus do céu, mais problema, não é possível, né? E acabou lembrando ali o Ruffy que o Kaido provavelmente viria atrás deles. E isso não seria bom, né, pra Zou. Tocado então pela compaixão do LOL ali por eles, né? Os Minks deram ali uma festa que durou a noite toda. O pessoal ficou festejando ali então. Enquanto isso, Robin, Frank e Brook, eles ficaram ali de guarda, né, na traseira ali do elefante, esperando ali então os samurais subirem, né? Porque até agora os samurais não tinham chegado, depois de toda essa situação que rolou. E aparentemente os samurais não podiam encontrar os Minks por alguma razão, tá ligado? E então eles acabam ficando ali de tocaia. Só que eles acabaram dormindo. E os samurais chegaram bem nesse momento, tá ligado? E acaba então que eles acabam indo então pra lá, pra festança lá, se encontrar com os Minks, né? E aí acontece então que o macaco lá que subiu com eles, inclusive, né? O macaco então é questionado ali pelos samurais sobre o paradeiro do Raizou, que faz com que ele saia correndo, né? Assustado ali, delatando então os samurais. Então acontece então que o trio Chapéu de Palha aí que dormiu, né? Eles acordaram ali e perceberam que os samurais já tinham subido, né? Já tinham passado por eles. E eles decidem sair correndo lá para evitar que os Minks acabassem confrontando eles, né? Então aí o macaco, né, o Bariete, ele tocou ali a campainha, né, de invasão, gritando que os samurais haviam chegado. O Kinemon e o Kanjuro se reúnem como Momonosuke na floresta. Os Chapéus de Palha correram para a Floresta das Baleias para interceptar os samurais. E no Arashi, Nekomamushi mobilizaram exércitos ali para procurar os intrusos. No entanto, isso fez com que os dois governantes ficassem cara a cara, o que acabou ocasionando uma briga, já que eles não se topam, né? E eles quase começaram a lutar ali até a morte, mas de repente então os dois governantes começam a lutar. O Kinemon acaba com a luta, chegando ali com toda a sua autoridade, né? E apesar ali dos apelos dos Chapéus de Palha, o samurai se apresenta exatamente como um samurai aos Minks. E aí então ele revela, né, que eles estavam procurando pelo Raizou. E para o choque dos Chapéus de Palha, os Minks dessa vez eles se ajoelham e dizem que Raizou está seguro. Ou seja, esse tempo todo eles de fato estavam protegendo Raizou, apesar deles falarem até a morte que ele não estava lá. E que eles tinham deixado ali teriam deixado o Jack matá-los antes de entregar o Raizou. Ou seja, eles são leais à família Kozuki lá de Wano e que eles estavam protegendo então, né, esse Raizou. Aparentemente ele tem aí uma grande conexão com os Kozuki e que, cara, eles preferiam morrer antes de entregar o cara, tá ligado? Muito foda. Foi uma lealdade assim
extrema, tá ligado? Que me surpreendeu bastante na época que eu tinha visto da primeira vez. O Kinemon, então, ele afirma sua posição ali, mostrando a tatuagem em suas costas, né, que o Raizou também tinha. E o Inuarashi e o Nekomamushi, então, começam a falar com ele. E, entretanto, eles começam a discutir novamente ali, né, fazendo com que o Momonosuke grite com eles, pedindo para eles pararem. E o Momonosuke disse que seu pai ficaria triste ao ver isso. E o Kinemon revela ali, então, né, aproveitando o momento, que ele não é o pai verdadeiro do Momonosuke. Ele apenas estava usando isso pra despistar, né, pra fingir ali então que o Momonosuke não era filho do tal do Kozuki Oden, que era pra ser o tal daimyo de Kuri, do país de Wano. E no Arashi e Nekomamushi, então, eles acabam se curvando perante o garoto, né, e relutantemente decidem fazer uma trégua, né. Mas os chapéus de palha ali permaneceram enfurecidos quando o Momonosuke abraça a Nami mais uma vez, né, dá aquele abraço carinhoso, né, como o Momonosuke gosta de fazer. Mais tarde, então, o Inuarashi e o Nekomamushi conduziram ali, então, o pessoal, né, o chapéu de palha, o LOL e os samurais, até a árvore em forma de baleia, uma árvore grandona ali que tem em forma de baleia, e eles caminharam ali em direção à sua parte traseira, né. Os governantes revelaram uma porta ali escondida na parte de trás da árvore que dava para uma caverna. E os piratas entraram ali fantasiando ali sobre o Raizou. Como será que ele parece, né? E aí então eles escondem acabam encontrando ali o Raizou, que não é tão interessante assim, né? Como eles pensavam. E ele estava acorrentado a um poneglifo vermelho. E o samurai acaba então sendo libertado ali, né? Os piratas ali então do sexo masculino ficam tentando convencer ele a mostrar ali técnicas ninja, mas ele não quer fazer. Aí o pessoal começa a ficar meio decepcionado ali e o Raizou então acaba sendo convencido, foi empático ali, começou a mostrar um monte de técnica ninja aleatória ali pro pessoal. E acontece então que o samurai e alguns dos chapéus de palha então foram lá pra fora, onde ele inspecionou a destruição de Zou e acabou chorando, né? Aparentemente ele não queria ficar escondido, ele queria sair pra lutar, pra proteger o local, então ele foi amarrado naquele poneglifo que a gente viu vermelho, né? Eles foram então chamados ali de volta pra dentro pelo Nekomamushi, que disse que a Nico-Rubin estava quase terminando de traduzir o poneglifo. Lá dentro, a Nico-Rubin e a Nami perceberam que a mensagem do poneglifo parecia mais um mapa. E Inuarashi revela que se tratava de um Hold Poneglyph, que havia mais 4 desses que levavam ali cada um para uma ilha. E se todas as 4 ilhas fossem descobertas, a localização de Laug Tale poderia ser encontrada. Então, né, dos outros 3, um foi perdido, enquanto os outros 2 foram mantidos pela Big Mom e Kaido. O Ruffy, então, ele continuou animado ali ao descobrir isso, embora 2 deles estivessem sendo mantidos por Yonkous, né, já que ele sempre teve ali a intenção de derrubá-los desde o início. O Zoro perguntou como os Minks sabiam tanto sobre poneglifos, e aí é revelado que os 2 governantes revelaram ali que a família Kozuki inventaram ali os poneglifos há 800 anos atrás. No entanto, o conhecimento de como ler e escrever a língua em poneglifos acabou com Kozuki Oden, que foi executado por Kaido e o Shogun do país de Wano, enquanto se sacrificava ali para salvar o seu filho e seus lacaios. O Kaido estava perseguindo ali o Momonosuke e os retentores, porque o Oden era um ex-membro dos piratas Roger, e ele sabia sobre um segredo de Laug Tale. Os chapéus de palha ficaram perplexos com essa revelação, foi uma notícia bem bombástica, com certeza. E o Zoro percebe que o segredo de Laug Tale é porque o Doflamingo e os subordinados do Kaido estavam perseguindo os samurais para início de conversa, né? No entanto, eles disseram que o segredo não foi passado para eles, né? Mas sua única missão era abrir as fronteiras de Wano e buscar justiça pelo Oden, né? Matando Kaido e o atual Shogun de Wano, que é responsável também por isso. Eles tinham pessoas ali de Wano e também da tribo Mink que estavam dispostos a ajudá-los, mas ainda estavam em um número muito pequeno, e Inuarashi afirma que apesar da derrota do Jack, os Minks ainda tinham um trunfo na guerra que se aproximava. E o Kinemon então implora ao Ruffy e o LOL para ajudá-los na luta que estava por vir, né? Os companheiros de tripulação ali do Ruffy estavam animados com a proposta, mas o Ruffy recusa. Ele pergunta diretamente para o Momonosuke, que era realmente o herdeiro e líder do clã, né? Se ele era apenas se ele era um líder samurai ou se ele era um bebê chorão.
né? E seus companheiros de tripulação ali vieram em defesa do Momonosuke, mas ele consegue se defender muito bem ali com palavras, né? Dizendo, lembrando ali como os seus pais foram mortos e tal. Ele acaba gritando que queria lutar com o Kaido, né? Então o Momonosuke disse que iria vingar os seus pais e proteger os seus lacaios, mas pediu a Ruffy para ajudá-lo no processo, e o Ruffy então aceita. Então ele pediu formalmente, né? Já que o Momonosuke era o líder, nada mais justo do que o próprio Momonosuke dizer que precisava de ajuda, né? Formando então assim a aliança Pirata Samurai Mink. Mas afirmou que queria primeiro ter o Sanji de volta, tá? Enquanto isso, os Minks começaram a dar uma festa para celebrar a trégua ali então entre Inuarashi e Nekomamushi. Mais uma festa, o pessoal gosta de festejar pra caramba. Lembrando quando os dois já foram amigos, né? E sem o conhecimento deles, a gente vê que o Jack, ele tá retornando e a sua frota então tá navegando ali até Zou, com o Jack pronto para terminar o seu trabalho. No entanto, dessa vez ele não correria para Zou, em vez disso ele quer matar o próprio elefante gigante que é o Zunisha. Os piratas, samurais e minks, então eles saíram ali da árvore em forma de baleia, e Inuarashi e Nekomamushi revelaram que navegaram ali com o Barba Branca e Roger como vassalos de Kozuki Oden, embora não tenham chegado a Laug Tale. Os 3 samurais ali, eles não foram, né? O Raizou, o Kinemon e Kanjuro não foram, pois deixar o país de Wano era um crime. E aí a Nami questiona a relação entre o Log Pulse e os Road Poneglyphs, e Inuarashi diz que as rotas de Log Pulse não levam a Laug Tale, mas a outro local, a uma outra parte ali do mundo. A aliança então decidiu o que eles farão a seguir, com os samurais indo para o país de Wano junto com Inuarashi, Nekomamushi, os Chapéus de Palha e LOL. No entanto, Nekomamushi revelou que primeiro ele ia encontrar o Marco, a Fênix, a fim de ganhar mais aliados. No entanto, o Marco estava desaparecido há 1 ano, devido a uma briga que rolou, uma guerra entre os piratas Barba Branca que foram derrotados pelos piratas Barba Negra, na tal da Guerra da Vingança. Nesse momento, o resto dos Minks encontraram a aliança e aplaudiram ali ao ver o Raizou, né, livre finalmente. E o ninja então agradece por tudo que fizeram, por todo o sacrifício, né, que eles fizeram ali. Os Minks prepararam então um banquete para comemorar a virada ali dos acontecimentos. E a Nami teve que segurar ali o Ruffy, né, dizendo que eles precisavam ir embora. A Nami, o Chopper e o Brook então decidem ir para o Wally Cake primeiro para resgatar o Sanji e depois ir para o Wano, né, com o Ruffy e o Pecons. E acontece então que a Nico Bean disse ao Ruffy para copiar um Road Poneglyph para eles, né, caso eles encontrem lá o tal do Road Poneglyph que tá com a Big Man. De repente, Zou começa a tremer, a região ali começa a balançar e o Nekomamushi ouviu o Zunisha chorando. O Ruffy começou a ouvir uma espécie de voz na cabeça misteriosa e o Nekomamushi também, é uma voz que é muito forte, é muito potente e tá machucando ali a mente deles, tá ligado? O Momonosuke então ouvindo também, enquanto a frota do Jack acaba tentando enfraquecer as pernas do Zunisha ao atirar nela, né, na sua perna esquerda dianteira. E aí o Jack ordena aos seus homens que o coloquem de joelhos para que ele possa matá-lo, né, para que ele possa atacar ali a sua cabeça. O Zunisha então começa a implorar mentalmente ali para que o Momonosuke e o Ruffy comandem ele. Mas os dois lutaram ali para resistir à voz e estão confusos, né, perguntando o que está acontecendo. E aí os olhos do Zunisha começam a ser projetados, porque geralmente ele tem um olhar escuro, né, mas a gente começa a ver os olhos dele de fato. E aí o Momonosuke, por alguma razão, ele consegue ver através dos olhos do elefante, ele vê ali a frota do Jack, tá ligado? Então ele tem noção do que tá acontecendo. E aí ele não sabe exatamente o porquê que ele tá conseguindo ter essa visão, mas ele consegue, né? Esse que é o importante. E aí então ele avisa ali os Minks que se preparam pra sair e enfrentar o Jack na batalha, quando ele percebe que era o Zunisha quem tava falando com ele. E o Momonosuke então descobre que o Zunisha foi condenado a andar nos mares por causa de um crime que ele havia cometido no passado. E aí só poderia atacar sob comando, além de ter cometido um crime e ser forçado então a andar pelo mar para sempre. Ele ainda por cima ele não podia agir sozinho, né? Alguém tinha que dar uma ordem ali para ele caso fosse necessário. Então acontece que o Momonosuke, depois de um tempo ali, depois de alguma relutância, ele dá uma ordem para que o Zunisha, né, faça alguma coisa, ataque o Jack, e o elefante obedece, né, içando ali a sua tromba e dando uma porrada violenta que destrói
toda a frota do Jack com um tapa de qualidade monstra, tá ligado? E derrota então os caras. E aí então o Bariete, ele relata, né, que a frota do Jack se foi e as pessoas ali em Zou lutaram pra tentar entender o que foi que aconteceu, né? Ninguém entendeu nada do que foi que aconteceu, foi um momento bem estranho. E o Nekomamushi então afirma que até que eles descobrissem como o Jack navegou aqui, Zou não está mais seguro pra eles, né? Então o Ruffy precisa ir embora. E aí então, né, em uma certa ilha no Novo Mundo, a gente vê ali os Scratman Apu contactando o Kaido, dizendo que eles haviam perdido contato com a frota do Jack. Mais tarde, a gente vê ali que o Chopper, Miyagi e alguns outros Minks, eles desceram então pela perna ali machucada do Zunisha e começam a tratar ele. Ao mesmo tempo que a gente vê ali o Momonosuke revelando a seus lacaios que queria ficar para trás, em Zou, para se comunicar melhor com o elefante. O Inuarashi disse que ficaria para trás com o Momonosuke para manter alguém ali defendendo Zou, né? E evitando ali que todos corressem para o país de Wano de uma vez só. Enquanto isso, o Ruffy, ele viu com um choque, né, que a casa ali do Pecons foi destruída na batalha, o local onde estava ali o Pecons. Só que o Pecons, ele conseguiu sobreviver graças à sua Akuma no Mi, que é a Kami Kami no Mi. Ele tem ali uma carapaça de tartaruga super resistente, né? Inclusive foi por isso que ele não morreu para o Gang Bead. O Ruffy, então, ele conversa ali com o Pecons sobre a sua próxima missão, antes de carregar ali o Mink, né, nas costas e sair correndo pra indignação ali do Pecons, né, que ele chama agora de Pekomamushi. Enquanto isso, o Pedro, ele pediu ali para o Nekomamushi para acompanhar o Ruffy na missão de resgatar o Sandy. E o governante deixou. Vai lá, cara, vai que é tua, né? Wanda, então, Tristan, Blackback e Hold, e Yomo e vários outros Minks caninos tentam se juntar a eles também, mas o Nekomamushi deixa a missão para o Pedro apenas, pois ele poderia controlar o Pecons melhor. E em outro lugar a gente vê ali o Usopp, né? Ele deu a Nami ali uma evolução, né, do Clima Tactic ali, né? Ele tem ali agora o Sorcery Clima Tactic, muito foda. E atualizou então aí várias habilidades aí que a Nami agora pode fazer e tal, diferentes, né? Mas a Nami brinca aí com a situação, é um momento bem engraçado. Finalmente então, o recém-formado, né, equipe de resgate do Sandy, eles se preparam então para sair e o Ruffy agarra ali todo mundo na equipe e salta do elefante pronto para ir para o Wally Cake. Enquanto isso, a gente vê ali a Nefertari Vive, pois é, cara, tá de volta aqui, né, se preparando para partir para o mar com a sua família. Tá ela e o Nefertari Cobra, já bastante debilitado, inclusive de velho. Eles partiram ali para o mar com seus guardas e acontece que a Vive então subiu ao redor ali do navio enquanto abraçava ali a vida, né, que havia deixado para trás há 2 anos, né, ela finalmente está indo para o mar de novo, o que acaba assustando ali o Igaran. E o Cobra, ele estava com a saúde bastante debilitada, como eu falei, e foi questionado se ele deveria mesmo fazer essa viagem, mas ele estava disposto a fazê-lo, determinado a perguntar ao governo mundial sobre os Poneglyphs quando eles chegassem ao seu destino, que é a tal da Rivalry. Outros governantes em todo o mundo começam ali também a se mobilizar, né, começam a ir também nesse grande evento aí que vai ter do governo mundial. A gente vê ali o tal do Starry também, que é o novo rei ali do reino de Goa. Ele que é aquele garoto que era o irmão adotivo do Sabo. Ele conseguiu chegar no reinado ali do local, né? Ele conseguiu atingir as expectativas dos pais do Sabo, né? Basicamente. E agora ele tá ali casado com a sua esposa, que é a Sari Nantokanete. Eles ficaram ali numa pousada lá em Logtown, né? No caminho. O governante do país de Kano lamentou ali que a família de Indiao não estivesse disponível para acompanhá-lo a Rivalry, né, na Rivalry. A gente vê que o Apple, ele tá ali em algum outro lugar, numa outra ilha, né, e ele foi pra lá, ele quer ir nessa Rivalry só pra poder importunar lá o Dalton, né, só de sacanagem. Na ilha de Drum, inclusive, que agora é Sakura, o Dalton ele se prepara para ir também, com a doutora Kureha acompanhando ele como médica. A família Riku, a Manchuri também se preparam ali para ir para a Rivalry, com a Rebecca e o rei Elisabela II acompanhando-os também. Na Ilha dos Homens Peixe a gente também vê aqui o rei Netuno e os seus filhos implorando ali a Shirahoshi para acompanhá-los até a Rivalry, porque lá eles vão mostrar o tratado da rainha Otohime finalmente. Então finalmente eles vão aí poder socializar com
o pessoal da superfície, dessa vez sem maiores problemas. Em algum lugar no mar, a gente vê ali os membros da equipe de resgate do Sandy. Eles mal conseguiram fazer o seu trabalho de navegação, pois ainda estavam se recuperando ali do salto, né, que teve lá de Zou. E de repente, né, a Carrot aparece na frente deles, mostrando aí que a Carrot ela foi escondida. Ela se infiltrou aí pra ir com eles também nessa viagem louca, né? E ela tava animada pra ir porque ela viveu a vida inteira só ali, naquela região de Zou. Então eles estão, ela meio que, ela quer se soltar desse local, ela quer ir com alguém. E o Chapéu de Palha aparentemente aí foi a brecha que ela teve pra deixar Zou finalmente, né? E aí, enquanto tá rolando, né, essa discussão, esses momentos aí engraçadinhos, a gente vê aqui que o Pedro, ele pega ali um jornal revelando que o quartel-general do Exército Revolucionário, lá do Báltico, ele havia sido descoberto e já estava em ruínas, foi destruído. O Ruffy, quando ouviu essa notícia, ficou chocado, né? E embora não tivesse ali percebido anteriormente que a foto do líder revolucionário Dragon era a do seu pai, até que a sua tripulação acabou contando ali, né? No entanto, o Ruffy estava mais preocupado com o Sabo, ele cagou ali pro Dragon basicamente, e eles leram então ali que a base havia sido destruída pelo Barba Negra, que fugiu após um breve confronto com a Cypher Paul. No entanto, o Pedro observa que o Dragon ou o Sabo fossem capturados ou mortos, com certeza teria sido relatado, o que não foi o caso. Então o Ruffy fica mais calmo, né? De repente, o Sunny pegou fogo aí devido ao Ruffy, que deixou o fogão ligado. O Ruffy tá sendo o pé de fava aqui da tripulação, enquanto o Sandy não está. É uma péssima ideia isso daí, né? E a tripulação então luta para navegar ali com fortes tempestades. Em Zou, a gente vê aqui que a Wanda conversou com o Bariete sobre a partida da Carrot antes de dizer a Inuarashi que ele deveria descansar, mas o governante estava preocupado em se perguntar como é que o Jack achou esse local duas vezes, porque Zou fica nas costas de um elefante que está andando no mar. Ou seja, não é tão simples você encontrar o tal do Zunisha, tá ligado? Não é tão simples assim. Mas o cara conseguiu encontrar não uma, mas duas vezes. Então tem caroço nesse angu. Ele tem alguma informação privilegiada que tá fazendo aí ele chegar em Zou quantas vezes for necessário, né? Pois é. Enquanto isso, a gente vê que o Jack, inclusive, ele tá vivo, ele não morreu. Na verdade, o Jack ele é um homem-peixe. Pois é, a gente acaba descobrindo aqui. Ele tá num momento ali sem máscara, embaixo d'água. E ele, por ser um homem-peixe, ele consegue sobreviver embaixo d'água. Ele consegue respirar, mas ele não consegue se mexer por causa do seu poder de Akuma no Mi, né? Ele tá ali com problemas ali na água. Então ele vai ficar esperando o resgate ali de molho por um tempo, né? E aí o Kaido recebe a mensagem, né, da derrota do Jack. E ele fica emocionado, começa a beber ali e tal. Lamenta a perda ali dos seus smiles, né, e tal. E acontece que o pessoal tenta ali acalmar ele, né? Ele queria criar uma tripulação aparentemente ali só de usuários de Akuma no Mi e tal. Os subordinados tentam acalmar ele. Só que em resposta o Kaido acaba explodindo ali o pessoal, né? Tem uma explosão de raiva e bate em todo mundo ali, né? Joga o pessoal pro alto ali. E é bem bizarro, né? E aí então, o Kaido ali, depois de saber que o Luffy e o LOL estavam indo de encontro a ele, né? Ele acaba ficando, depois de ficar boladaço ali, né? Dizendo que o LOL e o Luffy não estavam nem perto do nível dele. E que eles estavam apenas jogando joguinhos de pirata, enquanto indicava ali para o Eustace Kid, né? Em sua cela próxima. E aí a gente vê que o Eustace Kid foi preso, né? Apesar da gente ver o Apu trabalhando para o Kaido, o Kid não. O Kid ele ficou de base aí, né? Ele foi de base. Então a gente vê aqui a tripulação do Sunny, né? A calma voltou ali, né? Depois que a tripulação começou a ajeitar ali a navegação. Só que teve um outro problema, porque o Luffy ele comeu ali, ele botou todo o mantimento que eles tinham pra viagem num curry aleatório, o tal da comida ali que ele inventou. E ele acabou fazendo uma comida intragável, terrível, que fez com que o pessoal ficasse com fome durante a viagem até o Wally Cake, tá? Eu vou finalizar por aqui, tá? Finalmente estamos acabando, vamos chegar em Wally Cake. Eu não vou contar o filler que tem no meio do caminho, tá? Eu vou pular, depois eu vou fazer um vídeo contando sobre algumas coisas interessantes sobre esse filler. E é isso, estamos acabando. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí os comentários de vocês. Se inscrevam, compartilhem, Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds, fui!